Olá, aqui é a Nath Eustáquio. Olá, aqui é a Dorothy. Nessa temporada, estamos discutindo um livro chamado O Poder do Discurso Materno, da autora argentina Laura Gutman. A leitura desse livro é algo perigoso e provocativo. Mais ainda é fazer isso em grupo, de mãos dadas com outras mulheres. Atravessaremos uma floresta escura em busca da nossa luz interna, mas não se preocupem, vamos juntas! Hoje é o nosso encontro bônus, nosso episódio bônus, e temos uma convidada muito especial. E hoje, com ela, biógrafa, Suzana. Uhum. Seja bem-vinda, Suzana. Sim, olá, obrigada. Eu é que estou muito grata também por ter o prazer de participar neste encontro de mulheres que querem se conhecer mais. Suzana, queria pedir para você se apresentar. Portanto, eu sou portuguesa, conheci Dorothy mesmo aqui neste A fim minha de vizinha. Portugal. Sim, somos vizinhas e que bom estarmos a trabalhar sobre Laura Gutman, não é? Eu realmente trabalho, sou terapeuta de biografia humana, segundo a metodologia da Laura Gutman, ou seja, eu tirei o curso da Escola de Biografia Humana e neste momento participo numa outra instância que a Laura Gutman tem, de formação, que se chama Laboratório de Pensamento. Eu tenho 45 anos e tenho três filhas. E foi graças a elas, não é? O meu encontro com a maternidade, que foi aos 34 anos, que começou toda uma nova etapa da minha vida. Foi efetivamente uma viragem, foi um antes e um posterior. Com certeza, quem é mãe sente, sente que é uma experiência na maternidade que é algo distinto, não é? Que vem revolver toda a nossa vida. A mim assim foi. E foi no encontro com a maternidade que eu comecei a indagar sobre a minha vida, não era? Que era uma vida perfeitamente normal, igual, não é? Profissional, a tentar ter os seus sucessos, as suas conquistas materiais, as suas conquistas profissionais, mas com as filhas a tentar fazer o melhor que se pode fazer para as filhas, desde o mais racional e ver que tudo corre mal, por muito que queiramos fazer bem, muitas coisas não correm, não é? Não sai o que nós queremos. Então, nessa indagação, não é? Encontrei-me com a Laura Gutman, de tentar compreender, por exemplo, a minha violência, que saía de mim, não é? Que não queria que saísse, diante das minhas filhas que tanto amo, como é que sai esta raiva, como é que sai estas formas que eu não quero que saiam. E então, ao encontrar com tudo isso e com o meu mal-estar, se eu me sinto tão feliz por ser mãe, porque é que eu me sinto tão mal, não é? Depois de termos os filhos, ou mesmo com o parto, não é? Se dizem que o parto é tão bonito, se empodera tantas mulheres, porque é que eu me sinto aqui de rastos? Então foi da experiência das minhas três filhas, que a primeira filha tive por cesariana, a segunda já foi um parto normal, e finalmente a terceira, que eu digo que foi a minha superação, que já foi uma história completamente diferente, e já tive um parto em casa, e já tive um parto perfeitamente natural, hiper bem acompanhado, um parto amoroso, e eu aí tive a experiência concreta, na realidade, da diferença que é um processo natural, em que é assim que nós estamos desenhadas, conforme fazemos o que a natureza, conforme a natureza nos desenhou, e o contrário, não é? Dos meus partos anteriores, que parto hospitalar, parto completamente induzido, com as mãos dos homens, e o distinto. E como é que eu fico no final, eu mãe, e depois a minha criança, como é que fica, que é completamente diferente, ficamos muito empoderadas, ficamos com uma força que é muito distinta de quando há a mão humana. Não? E a Lara Gutmann traz isso. Quando eu encontrei-me com um livro dela, que foi A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, que é um livro também muito interessante para quem é Sim. mãe e quer compreender melhor os processos que passou nas suas maternidades. Então aquilo foi assim, foram palavras que lavaram a minha alma, que me deram um conforto, e eu pensei, uau, uau.
agora compreendo o que aconteceu. Agora sei que não sou eu que estou mal feita, agora sou eu que não tenho, não há aqui culpa de nem saber muito bem do que é, não é? Agora compreendo. Estas palavras fizeram compreender estas minhas experiências. Com a nossa terceira filha, já a nível familiar, decidimos fazer uma mudança de vida. Vivíamos no norte de Portugal e viemos para o sul, não é? Para este paraíso aqui no sul de Portugal. Eu montei uma escola Lindo. Waldorf e decidimos também fazer uma mudança profissional, eu e o meu marido, em que eu depois enverdei a conhecer melhor estes temas que tanto me fascinaram e que mudaram o sentido da minha vida, da compreensão de quem eu era e dos acontecimentos da vida. E entrei na escola de Biografia Humana com a Laura Gutman. E comecei também a fazer, porque a escola dela não é só uma escola teórica, é uma escola muito prática, em que nós, para além dos conhecimentos teóricos, também fazemos o nosso próprio, a nossa própria biografia humana, a nossa própria história, a nossa leitura. E então foi, para mim, uma oportunidade maravilhosa de poder resgatar não só esta bebé pequenina que eu tinha, a minha terceira filha, mas também as outras duas anteriores, e de poder cuidá-las de uma forma mais amorosa, que eu nem sabia o que era. Também acompanhada por esta terapeuta, que traz todo este pensamento de amor, de que as crianças têm necessidades reais, concretas, e que se sentem amadas, são atendidas nas suas necessidades. Alguém que vai estando sempre a cantar isto nos nossos ouvidos, não é? É impossível não criarmos assim os nossos filhos. Então, foi para mim um encontro do destino que permitiu já a mim, não é? A nossa família e as minhas três filhas mudarmos a nossa forma, não é? A nossa forma de viver e a nossa forma de nos relacionarmos uns com os outros. Que linda história e percurso e encontro, porque fico aqui lembrando de como que a Laura diz desse processo da terapeuta, da figura do terapeuta, como alguém que também tem seus conflitos, que também tem suas questões, e ouvir você falando disso é poder ver na prática, né, esse processo, essa paixão por entender as questões que estão em jogo nesse encontro com os filhos, querer olhar e cuidar e levar para o mundo. E eu acho que é isso que você vai fazendo e se havendo com o seu trabalho, né? E colocando seu trabalho nesse lugar também de oferecer essa terapia, essa técnica para as outras pessoas. E eu sei que o espaço também é para as perguntas das nossas mulheres maravilhosas do grupo, mas Uhum. estou aqui nessa oportunidade, não vou perder. Se você contar um pouco para a gente, como é que está sendo, como profissional, né, como terapeuta, dos seus consultantes, como é que está sendo esse trabalho da biografia humana? A minha experiência está a ser muito positiva. Para mim é sempre cada consultante que eu contacto, não é, com a sua história, é sempre tocar também a minha própria história. Ou seja, cada vez que eu faço um caminho com um consultante, em que há um consultante que quer realmente perceber melhor a sua história e que quer ter um outro olhar porque quer fazer um processo de transformação, porque quer se compreender melhor as suas relações, o que gera e como pode transformar, como pode fazer novos movimentos. Quando eu me encontro com um consultante assim, é uma riqueza muito grande. É uma riqueza muito grande porque cada consulta não sou eu que estou a dinamizar e o consultante está de uma forma passiva. É como se fosse, há um enriquecimento de ambos. Ou seja, eu vou com o conhecimento, com a experiência, não é? Vou com este lado, mas é necessário que o consultante também traga o seu espírito, não é? Também traga a sua necessidade, também traga uma vontade genuína de saber que é participante, que tudo aquilo que ele põe que vai influenciar, ou seja, eu sinto muitas vezes esta magia do encontro. E aí depende. Quando há este consultante que vem desta forma, não é? Eu preciso de me transformar. Eu quero mesmo conhecer. Eu já olho para a minha vida e não quero mais. Preciso que haja aqui uma transformação. Então, isso traz um desejo muito grande e isso acontece magia. Porque este sistema de indagação é um sistema que permite olhar de uma forma sistémica toda a nossa vida, permite olhar do alto, mas para nós podermos olhar do alto, temos que
aceitar esse desprendimento, não é? Temos que aceitar largar o sítio conhecido, a narrativa conhecida, o discurso materno, não é? Este discurso materno também é um sítio cómodo, confortável. Então tem que haver um certo inconformismo com a nossa vida, um certo mal-estar, uma certa crise, para nós queremos cortar com isso, porque é mais fácil para todos nós estamos neste sítio cómodo, não é? Não estejamos a gerar o maior amor à nossa volta, nem o maior desenvolvimento de nós mesmos. Mas ela também diz muito bem neste livro, não é? E eu acredito mesmo nisso, que a vida chama-nos sempre para mais. Não é? Há sempre coisas que nos vão acontecendo na nossa vida, não é? Que eu digo que é o universo que nos chama, que nos coloca sempre num sítio desconfortável. Agora, nós podemos olhar para esse desconforto com as nossas personagens e a tentar nos salvar, não é? E resguardar dentro das nossas personagens, e esse é o nosso automático, fazemos sempre isso. Ou então há um dado momento em que dizemos já basta, já não quero mais. É que é quando a Laura, como ela diz também, os nossos disfarces já não nos servem, já nos causa muito desconforto. Então aí estamos livres, nós dizemos, não, isto é alguma coisa que tem que mudar. Então, com esse interesse genuíno, eu vou olhar para a minha vida e não se passa nada, não é? Muitas pessoas trazem o medo de olhar para a vida e de ver as dores, de ver que a vida não foi tão bonita quanto eu sonhava que fosse. E a verdade é que não se passa nada, as pessoas veem cada palavra que nós nomeamos, esta palavra que nunca foi verbalizada em toda a vida e que nós agora, terapeutas, verbalizamos, cada palavra dessa é um alívio que traz. Se nós genuinamente queremos sair do nosso sítio, vem esta vontade, não é? A minha experiência é que ganho muito, muito, porque cada consultante traz uma ferida de criança que de algum modo também é a minha própria ferida, porque todos nós fazemos parte desta sociedade que é anti-criança, anti-amor. Então, todos nós sofremos dessa falta de amor que tivemos em criança, que era a altura, a época que mais necessitávamos de amor, e que por não termos tido, foi-nos impressa uma ferida, uma dor. E como nunca foi nomeada, seguimos até agora adultos com essa dor. Por isso, todos estes trabalhos que vamos fazer, como vocês estão a fazer no vosso grupo, eu faço também no meu trabalho, é de ir dando luz sobre estas dores que ficaram na sombra. Então, quando se ilumina com luz, já não é uma sombra, já tem um nome. É a dor de desamparo, a dor da violência, a dor do abandono, a dor do abuso. E então, esse nome dá-nos um alívio. Depois já há um tempo para esta dor ir curando, para irmos observando, para irmos vendo que não. Foi na infância, foi difícil. Mas agora já somos adultos, agora já tem outros recursos, já não se vai passar nada. E assim começa o processo de transformação. Estou aqui eu te ouvindo e eu estou pensando, eu não quero que acabe. Ainda nem cheguei na segunda pergunta. Sim, sim. E eu acho muito bonito a gente poder falar que sim, dá medo de fazer esse processo, de que quando a gente olha de fora parece que vai ser algo. Acho que como tudo na vida, né? Quando a gente vai criando expectativa, o monstro parece muito maior do que ele é de fato. Mas quando a gente vai ali no processo, olhando para o que dói, dando nome para isso, a gente vai percebendo que o que acontece é o contrário, né? Não é essa aniquilação do monstro sobre nós, é um alívio de, nossa, Sim. é isso, né? Realmente não foi um mar de rosas. Teve uma parte que foi ruim, foi horrível, mas eu sobrevivi. Eu tô aqui para contar esta história. E eu acho esse processo muito bonito quando a gente vai ali aos pouquinhos caminhando nele. Sim, por exemplo, há pessoas que guardam. Há personagens, por exemplo, que são mais mentais. Então guardam toda uma série na sua sombra, não é? Todo esse lado mais sensível, mais subtil, porque na história, no seu cenário de infância, aprendeu que tinha que cortar esse lado emocional. Então, imaginemos, não é? Essa personagem, não é? Que depois é uma pessoa adulta, funciona com esse mecanismo,
mais mental. Ou seja, só quando essa pessoa tem acesso à sua sombra, a essas dores, é que ao mesmo tempo vai ter que resgatar esse lado mais afetuoso, mais sensível. E isso somos todos nós, não é? Porque todos nós temos que colocar um pouco da nossa parte mais sensível para a nossa sombra, porque não podemos ser tão sensíveis. Os nossos pais não o permitiram, a nossa mãe não o permitiu, porque está tudo dentro deste sistema. E então é isso, não é? Se nós vamos a este lado, nosso sombra, estamos a ver as dores, mas ao mesmo tempo estamos a resgatar tudo isso que ficou na sombra, todas essas características que não puderam emergir, só porque a única coisa que pôde emergir foi essa personagem, foi a tal que nos salvou, que tinha aquelas características que foram as avaladas pela nossa mãe, pela sociedade, e que nós achamos que foram as melhores, mas todas as outras que provavelmente pode ser uma boa parte de nossos talentos, de nossas habilidades, nossas características, nem conhecemos, porque ficou ali naquela sombra, não é? E então nem ousamos lá ir porque é território proibido. E como é que vivemos com as nossas capacidades tão limitadas? Quando se vamos à sombra, há uma infinidade de dons e talentos que também lá estão contidos. Riquezas. Sim, muito. Este livro do poder do discurso materno, a Laura traz mesmo isso, que é questionarmos sobre as nossas próprias crenças, os nossos próprios discursos internos que temos, que nos limitam a outras. Discursos que é como isto, ser artista não dá dinheiro, não é? Essa frase que está Nossa, essa. não é? Não Clássica. é? Não é? Tens que estudar, tens que ser autónoma, só assim uma profissão nada a ver com artista, não é? Para poderes ser autónoma. E então, às vezes nós nem questionamos, trazemos isso no nosso inconsciente e nem nos questionamos porque é que nós não fazemos aquilo, porque é que eu não, se eu gosto tanto de desenhar, porque é que eu não dispenso 1 hora por dia ou por semana para fazer isto? Porque é que eu não me permito? Porque depois, entretanto, quando somos adultos, já não é a nossa mãe que está aqui ao nosso lado a dizer ai, não podes ir essa hora, não podes parar essa hora para desenhar. Já é o discurso interno, não é? Já é a nossa mãe interna, como nós dizemos. Que foi este discurso, que foi o discurso real que a mãe nomeou quando éramos pequenos, depois já faz parte da nossa voz interna. Por isso é que é importante nós irmos indagar. Porquê é que eu penso isto? Isto veio desta visão da minha mãe, que se calhar na realidade da minha mãe até era real. Mas na minha realidade agora já não é real. Eu tenho tempo, porque é que eu não me permito? E, Suzana, não sei se a gente começa já aqui também a trazer algumas das perguntas, né, que foram surgindo nos encontros, no grupo do Book Club. Eu queria partilhar com você um pouco o que foi surgindo, como é que foi esse momento, porque eu acho que foi divertido. Não tínhamos contado a elas ainda que teríamos a oportunidade de estar com você. A gente fez uma brincadeira dizendo assim: bom, se vocês pudessem fazer uma pergunta para Laura Gutmann, qual seria? Se pudessem fazer uma pergunta para a autora, qual seria? Foi muito divertido. Perguntas como: você tem filhos? Como é que foi com seus filhos? Como é que foi? Você fez o que sua mãe fez com você, com seus filhos? Por que que você pinta o cabelo? Como é que é a relação com seu marido, com seu companheiro? Foi um lado assim divertido, mas tem algumas perguntas assim que eu acho que caberia aqui nesse encontro com você e aproveitar essa oportunidade. Posso só dizer uma coisa relativamente Claro, a isso das projeções, não é? Da Laura Gutmann, que é muito engraçado isso, não é? é ótimo. É muito engraçado porque é esta nossa ainda necessidade de mãe que nós temos, que sentimos. Mesmo sendo adulta, ainda projetamos, não é? Que vai haver finalmente aquela mãe ideal. Laura Gutmann, se escreve isto, deve ser ela. Não é? Aquela que é ideal e que vai saber dar todas as soluções e as respostas. São projeções que falam mais de nós do que dela, porque ela é uma mulher amorosa, tenho um prazer muito grande de a conhecer e já aprendi imenso mesmo, muito com ela, não só ela é uma pessoa amorosa, uma das pessoas mais amorosas que conheço, já tive a oportunidade de a conhecer pessoalmente. Vi ela é assim pequenina, magrinha, parece assim muito franzina e diz estas palavras e eu imaginava grande.
poderosa. Alta. Quando eu vejo ela baixinho e amorosa, né, e está atenta, como nós, não é? Com os seus medos, com as suas dificuldades também, com as suas necessidades também de ser amada e de. Como tudo, como nós, não é? Mas como nós projetamos nela essa mãe que nós ainda idealizamos, que é exatamente como nós fazemos com as nossas mães, idealizamos a nossa mãe e este olhar de ver a realidade. É claro que ela não deixa de ser humana como nós somos. E como ela diz muitos livros, não é? Com a minha luz e com as minhas sombras, que também a terá. Se não tivesse, nunca podia escrever estes livros. Se não Aham. tivesse conhecimento da sua sombra, só quem passa pelo sofrimento da sombra é que tem a sensibilidade para escrever estes livros que tanto nos tocam. Mas é interessante registar isto como nós necessitamos ainda de ser amados por esta figura ideal que estamos sempre à procura. E às vezes não é Lara Gutmann, às vezes é um jogador de futebol, outras vezes é um político, outras vezes é um ator. Com esta tendência de criarmos alguém ideal e maco. E isso não existe, somos todas pessoas que estamos aqui para nos trabalharmos as nossas sombras. Claro, quanto mais olhamos para as nossas sombras, acredito que podemos então estar mais livres para receber o outro e para compreender o outro. Uhum. Ai, é isso. Mas eu acho que é do humano, né? É da gente. A gente faz isso e acho que como ela vai falando pra gente, o importante é a gente reconhecer que fazemos, né? Perceber que faz parte do processo. Projetamos, idealizamos. Tem uma parte disso que é até importante, né? Precisamos desejar, idealizar os nossos filhos para conseguir lidar ali com toda a labuta que é cuidar deles, mas é importante a gente reconhecer que isso está ali presente, né? E tentar limpar um pouquinho de Sim, tudo isso, né? como dizia Dorothy, não é? Nós somos essa luz e sombra juntos, todos, essa Uhum. alegria, essa tristeza. Não há ninguém que seja o ideal humano. Não existe. Tem uma pergunta que fizeram no grupo que eu queria trazer, que é sobre os personagens. Uma das participantes perguntou: a gente tem só um personagem? Eles mudam durante as etapas da vida? Tem alguma dica de como a gente encontra o nosso personagem? Esta metodologia de indagação que foi criada pela Laura Gutman é uma metodologia para podermos olhar a nossa vida e pensar sobre ela. E a personagem, ela vem como consequência de um cenário de infância, em que serve para chegarmos ao dia de hoje, totalmente presente, e podermos ter caminhos, não é? Vislumbrar caminhos por onde é que eu hei de trabalhar. Então, digamos que a personagem é uma imagem que nos ajuda a trabalhar. Reúne uma série de metáforas que dão uma imagem para aquelas características que queremos treinar. Por exemplo, o Hum, dragão, a questão da fúria, do fogo, das garras, que a pessoa tem que sentir que calça, não é? Que é mesmo isso que quer trabalhar. A rainha já é a questão mais da distância, do poder. Depois vai-se chegando a essa subtileza, vai-se encontrando imagens que reúnem o que nós queremos trabalhar. Por isso, as imagens estão ao nosso serviço, não é o contrário. A pessoa é muito mais ampla que uma imagem. Esta personagem é só uma parte que serve para nós trabalharmos. E que às vezes uma imagem funciona muito bem, porque depois há uma parte do nosso trabalho em que é estarmos conscientes dos nossos mecanismos. E às vezes uma imagem, ora, cá está, não é? Vem-nos aquela imagem à cabeça e diz, já estou a ser, por exemplo, o lobo vestido de cordeiro, já estou a ser um dragão. Às vezes os nossos filhos dizem, oh mãe, pareces um dragão. Não, às vezes, ou então o nosso marido diz, olha que, não é? E é quando eles segura! dizem, olha que isso está aí, não está muito claro. Então, às vezes, essa imagem aparece-nos, diz, uau, já sei que está aqui. Então, essa imagem fala-nos de todo um trabalho com uma profundidade. Por isso, não é que eu fique fixa a uma personagem, não é? E eu sei que há muito essa dúvida, mas não, a personagem serve para trabalhar, não é? Para chegarmos a uma visão mais ampla. Tava aqui pensando, se pensei aqui na hora, hein? Tô criando aqui juntas. Claro que não vamos dar conta de todas as perguntas, mas talvez ler para a Suzana todas as perguntas que surgiram para ela ir entendendo um pouco e que talvez ela possa escolher uma ou duas para poder responder ou trazer um pouco de informações e notícias da sua prática, do seu saber, a partir desse apanhado de perguntas.
Uhum. O que você acha, Nath? Ok. Então, vou lá. Vamos tentar, tá bom. Ok, então acho que a primeira que surgiu foi assim, topa cuidar de mim, né? E daí o que eu fui vendo disse assim, como é que a gente encontra um biógrafo? Qual é o processo de fazer biografia com a Laura? Dá para fazer com a Laura? Ela faz ainda, ela só trabalha com treinamentos, né? Uma outra falou, mas nossa, que porra é essa, Laura? Que é isso? Como é que a Laura chegou nesse lugar de trabalhar com a sombra da relação materna, que é uma coisa que a princípio nos amedronta tanto de entrar em contato, né? Uma outra falou: Nossa, eu saio com mais perguntas ainda. Eu vim aqui procurando resposta e saio com mais perguntas. E daí ela fala, né, Laura, você topa nomear algumas coisas para mim? E daí uma outra falou: Como é que a gente lembra mais daquilo que hoje a gente não lembra? Né? Como é que é Uhum. lembrar desses espaços do vazio? Quando essas indagações me vão sendo feitas e eu não vou lembrando, como é que eu faço para lembrar mais? Uma outra foi, de onde você tira tanta convicção, Laura? Porque eu acho que a Laura é bem categórica em alguns momentos, né? Um outro é, nossa, mas é tudo culpa da mãe? Por que essa coisa do discurso materno? Uma outra pergunta foi, o que fazer com o que foi nomeado? Né? Ok, agora eu sei, já nomeei várias coisas, e agora? Qual é o próximo passo? Uma outra foi: Você é bem resolvida, Laura? Né? Tem alguma coisa que você está trabalhando? Se já está tudo certo na sua vida? Uma outra foi: Laura, você já apanhou na rua? E acho que a tradução dessa é de como é que você lida com as críticas, né? Se isso te amedronta de alguma forma, porque ela é muito criticada. Acho que uma outra foi se ela trabalha a questão da sexualidade durante a formação da biografia humana. E se ela partilha experiências da vida pessoal, uma outra foi quando a Laura teve filhos, ela tinha o conhecimento que ela tem hoje? O que que ela faria de diferente? Depois teve a coisa do cabelo, né, do cabelo vermelho da Laura, e acho que a gente foi muito pensando na questão da autoestima, da relação corporal materna, como é que a mãe vai lidando com o envelhecimento. E a outra foi pensando que a Laura é profissionalmente muito requisitada, né? A gente foi imaginando aí uma imagem da Laura, aquela profissional super engajada. Foi surgindo uma pergunta: como é que ela está presente na vida dos filhos? E eu acho que a pergunta foi vindo muito nesse sentido, né? Como é que a gente adquire o conhecimento, estuda e se dedica para as nossas próprias questões enquanto indivíduos, e consegue colocar em prática isso na nossa relação com os nossos filhos, né? Como achar esse equilíbrio. E a última foi, o que eu posso fazer para me abrir e oferecer um discurso materno mais acolhedor para os meus filhos. Uhum. Sim, eu gostei muito desta última pergunta que falaste, Nathalie, como posso fazer para eu me abrir a um discurso mais amoroso com os meus filhos? Acho que esta é uma pergunta muito interessante, porque Sim. fala de nós mesmos e nós podemos saber tudo acerca da vida da Laura Gutmann, como ela fez, mas isso não vai Aham. resolver em nada a nossa vida. Não vai resolver em nada a nossa vida. Ela tem a vida dela e cada uma de nós tem a nossa vida, os nossos filhos, o nosso marido, e eu acho que isso é mais interessante, por muito que a Laura fale sobre a vida dela e fala e partilha, claro, em contextos mais íntimos, ou então indo Uhum. ao YouTube, tem imensas entrevistas delas e encontra-se e ela fala de como é que começou a sua vivência, e nos livros também fala como é que esta sensibilidade que ela tem, mas muito para além, muito mais interessante de que é sabermos sobre a vida dela, que é como se estivéssemos a ver um filme, mirar outra vez os atores, uau, que espetacular que é a vida deles. O mais interessante é eu na minha vida, é exatamente esta pergunta: como é que eu posso fazer, tornar com os meus filhos para poder dar um discurso materno mais amoroso, não é? Como é que eu posso fazer? Então aí já estamos a ser nós os protagonistas da nossa vida, estamos a agir na nossa vida. E essa pergunta é muito interessante, porque nós que somos mães, é a nossa sorte, na verdade. Quando nós temos filhos, temos uma ótima oportunidade e uma ótima justificação para revermos toda a nossa vida. É um convite espetacular de fazer este caminho de biografia humana ou qualquer outro caminho, porque nós, quando estamos com os nossos filhos, damos muito conta dos nossos limites, das nossas limitações, das nossas crenças, e então temos esta oportunidade. Por isso, eu posso mudar o meu discurso com o meu filho na medida em que me torno consciente. Hum. Na medida em que eu torno consciente, não é? Na medida em que
eu também olho para o meu filho e acredito que aquilo que ele me pede é verdade, ele tem razão na sua necessidade. Isto é um passo enorme da forma como nós fomos educados. Eu posso mudar o meu discurso com o meu filho, posso fazer, ou seja, posso interromper esta cadeia transgeracional que foi da minha avó para a minha mãe, da minha mãe para mim e deu para o meu filho. Eu posso interromper isto com consciência. Sou consciente do que é que eu digo, dos efeitos que traz, dos efeitos que teve sobre mim e de que se eu não corto, vai voltar a acontecer com o meu filho, que vai-lhe dar uma sensação ou de medo, ou de desproteção, ou de desamparo. Ou seja, na medida que eu me revejo, eu consigo fazer diferente para os meus filhos. Uhum. E também é interessante esta pergunta a nível profissional, porque isto que nós projetamos, como é que a Laura consegue, se trabalha tanto, consegue estar com os seus filhos, é espetacular esta pergunta se eu faço para mim mesma. Como é que eu consigo estar com os meus filhos se também desejo integrar a minha vida profissional? Como é que eu posso fazer? E então tenho que rever quanto é que eu dou na minha profissão, rever esse valor, o que é que me foi dito desde criança, o meu valor está dependente do quê? Do que eu faço, qual é a necessidade, como é que eu olho para a necessidade dos meus filhos e se estou a atender ou não, na minha vida concreta, com os meus filhos concretos, com o meu trabalho concreto, com tudo que é a minha vida concreta. Então aí a riqueza é muito maior do que perceber como é que é a vida do outro. Então, só esta mudança de pensamento, em vez de eu projetar para fora e de olhar para fora e estar a indagar para dentro, isto digamos que é o prémio, não é? Da biografia humana. É aquilo que aponta mesmo a biografia humana. É como é que eu me posso responsabilizar pela minha vida? Como é que eu posso ser a autora da minha vida? E esta pergunta também da sexualidade, que é muito interessante esta questão da sexualidade, porque a maternidade toda ela é sexualidade. Nós, quando somos mães, mudamos fisicamente, a amamentação, há toda uma relação com o nosso filho, não é? Há toda uma relação que muda com o nosso marido. Depois há um estágio diferente da sexualidade, quer na maternidade, estamos a falar da sexualidade genital, mas há uma sexualidade ainda maior, que é esta da maternidade, e que é abordada de várias dimensões. É interessante, isto é tudo culpa da mãe. Esta pergunta também é muito interessante, porque isto volta outra vez a falar de nós mesmos, da forma como nós olhamos a vida, que é o bom e o mau, o culpado e o inocente, de dividirmos a vida desta forma. Quando isto não acontece, a vida não é assim, não há culpa de ninguém. A mãe e nisto nós somos muito categóricos a trazer na biografia humana, todas as mães fizeram o melhor que podiam. Nós que somos mães, nós sabemos que fazemos 1001 erros, mas quando estamos a atuar, nós fazemos o melhor que sabemos. E se não fazemos diferente é porque não sabemos fazer, não temos outros recursos ou não sabemos sair daquele sítio. E exatamente as nossas mães igual. Dizer a palavra culpa não interessa. É como a palavra perdão também não interessa. O que interessa é a palavra compreensão. É entender a palavra que tudo entra dentro de uma lógica. E que a mãe, porque é que nós trabalhamos a figura da mãe? Porque é que nós dizemos o poder do discurso materno? Porque, em primeiro lugar, a figura materna é mesmo muito importante quando nós somos pequenos. E porque a mãe, ela encarna, ela recebe, ela está dentro de uma sociedade. Então, a figura da mãe, na verdade, é uma figura também de uma sociedade, de uma organização da sociedade. E depois, quando nós somos pequenininhos, que é quando a maior parte do nosso cérebro está em desenvolvimento, nós bebemos da nossa figura maternante, porque nós bebemos tudo a nível emocional, foi ela que nos trouxe, nós aprendemos a viver da forma como a nossa mãe nos ensinou. Pode não ser a mãe, ou seja, chamamos a figura maternante. Agora, dizer a culpa é estarmos a julgar a mãe e isso não nos serve para nada. Serve-nos simplesmente perceber que nós, como desenho, no nosso desenho humano, no nosso desenho original, nós necessitamos de ser amados. E que a nossa mãe, nas suas melhores intenções e nas suas melhores possibilidades, não conseguiu dar-nos tudo aquilo que nós necessitamos. E que isso provocou-nos em nós uma ferida grande. E isto é o que é, não é culpa de ninguém, porque a mãe fez o melhor, provavelmente ainda fez melhor do que a sua, e deu-nos uma melhor vida do que ela teve quando ela é infância, do que a nossa avó lhes deu a ela. Isto não tem a ver com a mãe, tem a ver com nós nomearmos e percebemos que realmente há uma distância entre aquilo que nós desejávamos e ansiávamos e estávamos desenhados e aquilo que nos aconteceu.
que foi por Uhum. intermédio e pelas mãos da nossa mãe, claro. Mas dizer culpa não, mas temos é que, não podemos é dizer, ai, a nossa mãe fez tudo o que pôde, então a nossa infância foi espetacular. Isso é que não podemos dizer. E isso é o que é o que existe, ai, tive uma infância feliz, a minha mãe fez tudo o melhor que pôde. Então, isso é o que nós temos que limpar e desmascarar, dizer não, não, há uma ferida aqui. Há um desamparo, há um desamor. Não houve ternura, houve violência. É culpa da mãe? Não. Foi por mãos da mãe? Foi. Agora a culpa aqui não interessa. O que interessa é compreender que por essa falta de amor, eu agora também sinto muita dificuldade em amar o outro. Eu agora que sou adulto tenho muita dificuldade. Então quando chega a essa compreensão, não tem que ver quem é culpa, só tem que compreender. E outra pergunta também interessante é esta de como é que nós nos lembramos de coisas que não nos lembramos. Esta é muito interessante também porque é um facto. É um facto que há biografias em que as pessoas não se recordam de algumas mesmo de largos anos da sua vida que não se recordam. Né? Inclusivamente se o professor da primária era homem ou era mulher, ou como é que era o seu dia a dia, enquanto outras que se recordam com muito pormenor. Mas diz-se que isso, a falta de memória, até já é um recurso da nossa consciência para nos salvar. Isso também já é um indício, já é uma pista. A falta de memória já é uma pista de que aquela biografia foi muito dolorosa. O esquecimento é um recurso da consciência para de sobrevivência, para não sofrermos. Porque um dos maiores sofrimentos e uma das nossas maiores feridas é vermos que aquela a quem nós mais que nós acreditamos e que esperamos que nos proteja, que é a nossa mãe, é ao mesmo tempo a figura que mais nos depreda, ou seja, que mais nos violenta, que mais nos desampara. Para a nossa consciência, nós não podemos crescer com esses dois sentimentos. Então colocamos no esquecimento esses episódios mais difíceis para continuarmos a sobreviver, não é? Então, o recurso do esquecimento é uma pista de que ali há densidão, não há ali há muita dor. E depois cá estamos, não é? Depois isto é a arte, a biografia humana. É preciso este treino de perceber que há factos que diante daqueles factos é quase impossível haver outras possibilidades. E às vezes é por factos que tentamos, na verdade não trabalhamos muito com memórias, tentamos mais buscar factos concretos, porque as memórias também elas mesmas levam-nos a erro, porque às vezes nós temos memória, como diz este livro, não é? Como vocês o leram, há memórias que nós temos que não são reais, que não são verdadeiras, que vieram de um discurso. Uhum. Por exemplo, a memória de tu eras muito rebelde, ou não, tu eras muito rebelde, tu sempre foste contra o que eu te disse. E então há biografias que vamos a ver e não, seguiu a vida certinha, só que no óculos da mãe, se houve um dia que partiu um copo, não é? Já é rebeldia, não é? No exagero, não é? E a criança cresce a pensar que é rebelde. Ai, não, a minha infância eu fui um rebelde. Quando vamos a ver se não é isso, não é rebeldia, foste completamente alinhada à tua mãe e obediente e ainda agora a temes, não fazes nada fora do que ela te disse. A Laura Gutmann não faz consultas, ela só faz a escola. Ela agora só se dedica a formar a biografia humana. Depois existem outros profissionais, como eu, fazemos parte desse laboratório e que também recebemos também supervisão da Laura Gutmann, ou seja, é a própria Laura Gutmann, não é? Dentro deste âmbito do laboratório de pensamento humano, vai dando o seu olhar. Ela traz esse olhar de muitos anos, por isso é que ela é tão convicta. Alguém dizia, como é que ela é assim tão convicta no que ela Uhum. diz? Como é que ela diz? Eu acho que vem mesmo desta quantidade de experiências que ela vê e ela diz, isto não pode ser de outra maneira, por muito que a pessoa diga e que acredite que não, a realidade diz que se vem daquele sítio é muito difícil haver outras variáveis, não é? Que não a dor e o desamor. Então acho Uhum. que ela vem da experiência, eu acho que sim. Susana, você é a única terapeuta aqui em Portugal, né? Da Escola de Bibliografia Humana, exatamente, sim, neste momento É. sou. E mais uma vez a gratidão por esse encontro, por essa possibilidade, por esses desdobramentos. Sim, também estou muito grata. Adorei este momento. Lindo. Que conversa Obrigada. boa, adorei. Muito legal.
que a gente vai tendo Uhum. algumas referências, como a Laura, nesse trabalho, e que vão mostrando para a gente que é possível e que é potente, que é importante, que é necessário. Então, que bom que estamos aqui, né? Olhando para Sim, essa sombra, falando sobre ela e se colocando em sim. jogo aí, se desafiando. Desejo-vos continuação de boas questões e bons aprofundamentos. Sim. Mais uma vez, tem sido uma honra estar sempre com você toda semana, Nath. Sim, Ter você hoje com a prazer. gente, Suzana, ter topado, ter se disponibilizado, ter aberto, e tá aí para o mundo. É realmente uma felicidade, assim, encontrar pessoas como você no mundo. Então, obrigada mais uma Obrigada vez. eu. Um Grande beijo. beijo. Tchau, tchau. 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 Yeah.